Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, hoje acordamos, ó. Primeiro que foi difícil dormir, né? Aquele jogo que termina 11h30 da noite, mais de 11h30, né, cara? Cara, fica aquele negócio. Eu fui dormir lá para 2h40, quase 3 horas da manhã, só pensando, né? Aquele negócio, ganhamos 4-1, não ganhamos de qualquer um. É importante dizer isso. O time de São Paulo é um bom time, tem um bom elenco, né? Pô, São Paulo tá com goleiro na Copa América. O reserva é o Jandrei. Bom goleiro, inclusive fez uma grande defesa. Vocês lembram ali no segundo tempo? Um chute do JP. O Jandrei pulou nela, o JP chutou no cantinho, o Jandrei pulou nela, espalmou. Bom goleiro de São Paulo. Né? O São Paulo ontem não tinha o Pablo Maia no meio de campo, nem o Bobadilha, que foi uma contratação que eles fizeram esse ano, inclusive de um volante que o Vasco também estava de olho no início da temporada. Mas aí jogou Luiz Gustavo, que é jogador ex-seleção brasileira, jogador com passagem pela seleção brasileira, jogou também o Galopo, que é bom jogador. Cara, São Paulo tem Lucas Moura, maluco. Lucas Moura ontem não se criou, não, porque o nosso Moura, Hugo Moura, ficou em cima dele o tempo todo, não deixou ele jogar. São Paulo tem Calheri, maluco. São Paulo tem aquele André Silva, que o Vasco também tentou contratar. Então o Vasco não ganhou de qualquer time, tá? Não ganhou de qualquer time, é importante falar isso. Foi uma grande vitória do Vasco, maluco, uma grande vitória do Vasco, tá? A gente precisa bater palma pro Rafael Paiva, pro interino. Ontem, quando terminou o jogo, ele falou, pô, eu tive um dia para trabalhar, um dia só. A gente jogou na quarta, viajou na quinta, só tive a sexta para trabalhar essa equipe, né? E aí você vê a diferença, né, cara? O Álvaro Pacheco chegou, irmão, o campeonato tava paralisado, cara. O campeonato brasileiro estava paralisado, 2 rodadas paralisado por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. Ele teve 2 semanas para trabalhar e não conseguiu acertar o time, tá? Porque também não estudou os jogadores, não veio sem conhecer, sem se preocupar, não foi profissional, tá? Eu gosto sempre de lembrar isso. O português veio trabalhar no Vasco, nem conhecia nada dos jogadores, tá? Ele não se preocupou em estudar, não foi profissional. Fica a minha crítica com relação ao trabalho dele, tá? O Rafael Paiva já conhecia o elenco, precisou de um dia só para montar um time melhor, cara, né? Ele montou ontem um time melhor, tá? E aí, um time melhor, ele entrou na mente dos jogadores, tá? Porque ele é um treinador daqueles que eu falo, motivador. Nem isso Boina era, tá? Motivador de entrar na mente dos jogadores, para os jogadores terem outra postura dentro de campo. Ontem o Vasco foi melhor montado, ontem o Vasco tinha outra postura dentro de campo, né? Outra postura, importantíssimo isso, cara, importantíssimo. E aí ele trocou algumas peças, né? Tirou o Léo, que o Léo, cara, vou falar do Léo, irmão, tá? Não vamos também ser injustos com o jogador. O Léo é um bom zagueiro para compor elenco no Vasco. Quando precisar, ele vai ajudar, tá? Deixa ele no banco de reservas. Quando precisar para entrar durante o jogo, ou quando precisar em uma partida, beleza. Mas de titular, irmão, pelo menos com o futebol que ele vem jogando, não dá. Não dá. Ele está inseguro, ele está nervoso, tá? E ele era o nosso capitão. Não dá para ter um capitão dentro de campo nervoso. O time sente, cara. Ontem, vocês viram o Verratti, capitão? Pô, irmão, diferença. Era toda hora tapa na cara dos malucos, irmão. Ó, parabéns, tapa na cara. Acorda, tapa na cara. Irmão, capitão, maluco. Ontem, pô, postura do Verratti foi F. Foi sensacional, tá? Foi sensacional essa troca de capitão. O Vasco também estava precisando disso, para dar aquela chacoalhada na equipe dentro de campo, tá? Então, Rafael Paiva, um dia, o Léo tá inseguro, tirou o Léo, colocou o João Vitor, que para mim é o melhor zagueiro que tem nesse elenco do Vasco, tá? Fez as modificações que a gente precisava no meio de campo.
A gente precisava de 2 volantes marcadores. Não é Galdames, que não marca ninguém, e nem Zé Gabriel, que também tem deficiência na marcação. Os 2 volantes que mais marcam nesse time do Vasco, vou falar 3, tá? Que é Hugo Moura, Matheus Carvalho e Sforza. São os 3 volantes que mais marcam. Eles precisam ser os titulares. Ontem, o Rafael Paiva colocou Hugo Moura e Matheus Carvalho. Esquece, maluco, esquece! Pô, a marcação melhorou e muito nesse setor, cara. O Lucas Moura, jogador de São Paulo, não é qualquer um, não. Jogadoraço do futebol brasileiro. E ele não se criou pra cima do Hugo Moura, maluco. Não se criou. Ontem o Vasco conseguiu essa marcação no meio de campo com o Hugo Moura e com o Matheus Carvalho, tá? E aí, vai colocando na conta do treinador. Mudou o capitão pro Verrete. Tirou o Léo, colocou o João Vitor, tá? Veio com o meio de campo com 2 volantes mais marcadores, Hugo Moura e Matheus Carvalho. E aí apostou no Estrela, um garoto da base que arrebentou ontem, jogou demais. Ainda fez o segundo gol do Vasco. Pô, irmão, tem que aplaudir de pé o trabalho do Rafael Paiva. Muito bom, o Vasco venceu, pode colocar na conta dele, tá? Pode colocar na conta dele. Foi muito bom o trabalho do Rafael Paiva nessa goleada do Vasco para cima do São Paulo por 4-1. Agora, efetivar o cara, calma, tá, irmão? Calma, tá? A gente tá dentro de um processo. Qual o processo, Bigode? O Vasco acabou de tirar a 777, o Pedrinho pegou o controle do futebol de volta para o associativo, e nisso saíram a diretora financeira da SAF, a Kátia, saiu o Lúcio Barbosa, o CEO, saiu o diretor executivo, Pedro Martins, saiu o treinador, Álvaro Pacheco, todo mundo que a 777 trouxe. Agora, irmão, tá tudo limpo. O Pedrinho já limpou a área, tá? Pedrinho limpou a área. A gente precisa agora trazer grana, tá? Reforçar a equipe, precisa de reforços, tá? E de ter um treinador experiente que conheça o grupo. Muito bom o trabalho do Rafael Paiva, tá? Mas efetivar, não. Pelo menos a opinião do Bigode é essa. Não, muito obrigado, muito bom o trabalho, mas não é momento. A gente precisa de um treinador mais cascudo, tá? Por isso que eu bato aí na tecla do Ramon Dias, tá, irmão? Por isso que o tempo todo eu tô batendo nessa tecla do Ramon Dias. Agora o Vasco tava olhando a tabela, né? Ontem, bom demais a vitória, irmão. E agora os próximos jogos do Vasco. Anota aí. A gente pega o Bahia fora, Botafogo em São Januário, Fortaleza em São Januário, tá? Internacional fora e Corinthians em São Januário. Esse jogo, inclusive, contra o Corinthians, o Vasco pode tentar levar para o Maracanã, porque pode ser a estreia de Felipe Coutinho. Cara, anota aí, 5 jogos, né? Bahia fora, Botafogo em casa, Fortaleza em casa, Inter fora, Corinthians em casa. 3 jogos em casa. Botafogo, Fortaleza e Corinthians. Tem que vencer. Esquece! Tem que vencer, maluco. Tem que vencer, tá? Botafogo é clássico, tem que vencer, tá? Fortaleza tem que vencer e o Corinthians está brigando lá embaixo. Tem que vencer. 3 vitórias, tá? E aí Bahia e Inter fora, o Vasco precisa vencer um ou outro para compensar aquela derrota contra o Criciúma em São Januário. Então, de 15 pontos, vamos fazer 12. Se fizer 12, se o Vasco fizer 12 pontos nesses 5 jogos, cara, esquece! O Vasco já vai começar a ficar tranquilo no campeonato, brigando por outras, pensando, né? Aí tira o peso, negócio de rebaixamento, tira peso, tá? E aí a gente já começa a pensar em outros objetivos nesse Campeonato Brasileiro. Irmão, queria que você comentasse aqui, se você fosse o Pedrinho, se você efetivaria o Rafael Paiva, tá? Como treinador do Vasco. Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu? Saudações vascaínas.